Bom dia, mais uma oportunidade. A graça e a paz sejam com todos. Que seja um dia de descobertas do Senhor. E é muito interessante quando a gente quando a gente descobre coisas que o Senhor coloca na nossa vida e Ele nos guia. E hoje eu estava, acordando cedo, estava fazendo a minha higiene e de repente veio um versículo na minha mente. Eu não lembrava a passagem, mas obviamente fui imediatamente pesquisar. E era Isaías 53:6, que fala, um versículo muito conhecido, que fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, sobre Jesus, a iniquidade de todos nós. E esse versículo me trouxe à mente Salmo 23, quando fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. E, bem, se a gente anda desgarrado como ovelha, ovelha é vim pesquisar a função do cajado e da vara, e eu descobri que a ovelha é um animal extremamente inocente, que tem uma visão não muito longa, né? Então ela tende a se desviar do caminho, ela tende a cair em barrancos, mas o pastor ele vem com a vara e com o cajado. E eu estava lendo muito interessante que a vara é um objeto curto. E a maioria de nós conhece a vara no sentido de fez besteira e entra na vara, né? A vara canta e tal. Mas ali a vara, ela não é utilizada para bater nas ovelhas. A vara, ela é utilizada para afastar os predadores. E em muitos casos guiar. Por exemplo, o pastor ele vai na frente, a ovelha tem que seguir por esse caminho. E às vezes a ovelha ela se confunde e ela vai por esse caminho. E aí o pastor ele coloca a vara na frente dessa ovelha para poder guiá-la de volta para o caminho correto. Por quê? Porque se ela for pelo caminho que não é o que o pastor está direcionando, é bem provável que ela vá cair num barranco. E ela pode morrer, ela pode quebrar o pescoço. E aí é que entra o outro instrumento, que é o cajado. Que é um cajado, é normalmente um item uma vara grande, às vezes cerca de 3 metros, ou seja, 3 vezes maior do que a vara, mas ele tem uma ponta encurvada. E essa ponta encurvada, ela serve principalmente para o pastor, quando a ovelha cai no barranco, ele vem e pega essa ponta encurvada, passa no meio aqui da ovelha e ele puxa ela de volta. Por isso ela tem até 3 metros, ela pode alcançar até 3 metros de profundidade ou a 3 metros de distância. Então, quando Davi fala que a tua vara e o teu cajado me consolam, ele vem dizer que não é para punir, mas é para direcionar, é para proteger e é para resgatar. Então, Jesus ele fala que ele é o bom pastor. E ele fala que as ovelhas dele conhecem a voz dele e seguem. E aí eu te pergunto, você tem conhecido a voz do Supremo Pastor? Em Isaías 53 ele fala das dores que Jesus passou. Jesus sofreu, eu falo que é um sofrimento inominável. Se você ainda não viu, tem vídeos que falam da perspectiva médica da crucificação de Jesus. É um horror assim que não dá para descrever. Mas ele ainda assim ele fez isso porque ele desejava nos guiar. Seja você uma pessoa que já é cristã, que já está às vezes enfraquecida, ou que está se sentindo cansada, oprimida, mas Jesus ele foi para a cruz para isso. Ele se tornou o pastor,
o pastor supremo, de forma que nós pudéssemos ter nele a nossa direção para voltar para o caminho certo. E se você não conheceu ele ainda como seu pastor, não é nada difícil, basta você falar: Jesus, olha, eu acredito no que você fez. E eu acredito que o que você fez foi apenas, exclusivamente, para me trazer de volta para o convívio de Deus, para me trazer de volta para o caminho que conduz ao Pai, aquele caminho que lá no Éden foi quebrado, foi separado, criou-se um abismo entre o homem e Deus. Mas Jesus veio para servir de ponte. Só que pecado só se paga com sacrifício de sangue. E Jesus fez esse sacrifício de sangue. Jesus foi para a cruz. E ali nesse próprio Isaías 3 ele fala, sem falar uma palavra, ele foi como ovelha muda para o sacrifício. E foi por mim e foi por você. Para você que ainda não conhece, para você que já conheceu, Jesus foi para a cruz para trazer-nos de volta e para nos resgatarmos. E eu vou orar e pedindo ao Pai, por cada vida, cada pessoa ao alcance da minha voz. Ai, Senhor, o Senhor é tão bom. O Senhor é tão lindo, o Senhor é tão poderoso, mas o Senhor é acima de tudo amor. Um sacrifício desse tamanho e o Senhor não... Ai, Jesus, você nem hesitou. Foi para a cruz e foi por nós. Foi por mim. E eu te peço por cada pessoa aqui, Pai, cada pessoa que está aqui, que venha te reconhecer, Pai, como seu salvador, como seu pastor, como seu guia, como sua defesa, como seu resgate, porque foi para isso que o Senhor veio. E desde já eu já te agradeço pela obra incrível que o Senhor vai fazer em cada vida aqui, porque o Senhor é bom, o Senhor veio por nós, tudo que o Senhor sofreu foi por nós. Grata eu te sou, meu Deus, grata eu te sou, e já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer nesse dia para cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Boa sexta para todos e já desde já um bom final de semana.